A força do perdão. Estou utilizando, tomando como base de nossas ministrações, o livro da apóstola Valnice Milhomens, com o tema Personalidades Restauradas. Muitos cristãos estão sendo atormentados por causa da falta de perdão. A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal, um direito legal de agir contra a nossa vida, tá? Há uma lei de semeadura e colheita ensinada na Bíblia, então fique atento aí, não é? É preciso tomar cuidado com o que a gente está semeando, viu? Então liberte e seja liberto. Quando você liberta os que ofenderam, o primeiro a experimentar a libertação é você mesmo. Então veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, 37 a 38, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida em que vocês medirem, os outros medirão vocês. Aí pesa, tio. Aí pesa. Então a pergunta é: que tipo de semente você está lançando? É semente do bornal de Deus ou do bornal do diabo? Você conhece, sabe o que é o bornal? Sim, bornal é esse aquela... que você tem aí também é um bornal. De certa forma é um bornal. Deixa eu mostrar aqui. Só que esse... isso é mais moderno. Bornal, ele é uma bolsa onde se guardava as sementes. O semeador guardava as sementes, isso, né? Pra ir passar pelo assim, campo e jogando as sementes no chão. Assim, ó. E ele ia sacando a semente e ia lançando. Então, que tipo de semente você está lançando? Do bornal. Que tipo de semente você está lançando? Do bornal de quem? De Deus ou do diabo? Do bem ou do mal? Não é isso? Muitas vezes o versículo 38 é usado com referência a ofertas, e por haver também uma aplicação aí, está correto usar sim, que quem semeia muito, muito colhe, não é? Porque fala da lei da semeadura e da colheita, mas a aplicação primeira é outra, tem a ver com julgamento, com perdão, com misericórdia, tem a ver com amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, dai o quê? Dai misericórdia, dai perdão, dai e dar-se-vos-á, ou será dado, boa medida, de quê? De amor, de perdão, de misericórdia. Então quem perdoa recebe perdão, não é? Dai, vos será dado, também vai receber, ok? O que isso quer dizer? Que em troca você vai ser amado, perdoado, alcançado pela misericórdia. A misericórdia te alcançará. É isso. Se você semeia perdão, ceifará misericórdia. Está claro que o perdão é a chave para a libertação da amargura, mas o que é o perdão? O que é o perdão? Há várias palavras gregas empregadas no Novo Testamento que destacam os vários aspectos de seu significado, do significado do perdão. Vamos lá, vejamos. Quais são essas palavras no grego? Aphiemi denota o perdão de dívidas, Mateus 6,12, tá? Faz referência, cancelando-as completamente. E fala também do perdão de pecados, Mateus 9, 2, 5 e 6, que implica em libertação, implica em deixar ir, mandar embora. O substantivo é afeses, denota
despedida, libertação, Marcos 3, 39. A outra palavra no grego, no original, onde o Novo Testamento foi escrito, a língua mãe do Novo Testamento, a outra palavra para perdão é charizomai, vem de charis, de graça, isto é, atribuir um favor incondicionalmente. É usado para o ato do perdão, tanto divino quanto humano. Fala de libertar. Mateus 13:36 diz, então, despedindo as multidões, isso é, liberando-as, ok? A outra palavra é apoluo, são palavras gregas, que fala de libertar ou liberar, livrar alguém de alguma coisa, deixar ir, soltar. Quando Jesus, por exemplo, fala para aquela mulher em Lucas 13:12, a mulher enferma, e ele usa essa palavra apoluo, mulher, estais apoluo, estais livre, ok? E o senhor daquele servo mandou embora e perdoou-lhe a dívida, isso é, apoluo, libertou, liberou, isso é, você está pago, está livre, vai em paz. Perdoar, portanto, é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu. Isso é, ele não merece. Não é uma questão de mérito. Não é? Isso é graça. Apóstolo, o senhor falando aí, me veio à memória uma coisa. Quando o senhor fala, né? O senhor falou aí essa questão de as definições no grego do que é perdoar, as múltiplas interpretações e definições específicas, fala sobre liberar, né? Zerar, esquecer, deixar, né? Tornar livre, né? E quantas vezes algumas pessoas argumentam o perdão da seguinte forma: não, eu perdoo, mas vai para lá. Não, uma questão é não se relacionar para não ser ferido. Outra coisa é fechar a porta do acesso, né? Porque Deus, a palavra fala que quando Ele vira de nós o seu rosto, por causa das nossas iniquidades, nós ficamos separados, mas não que Ele não queira estar perto de nós. A questão é que a iniquidade nos separou de Deus. Exato. Porém, o coração de Deus, Ele quer promover a restauração desse relacionamento. Exatamente. E da mesma forma deve ser em relação ao perdão. A gente, de repente, não precisa conviver para não ser ferido, não sei como mais aprofundar isso, porque o perdão ele restitui, mas a gente também não pode fechar a porta para que a pessoa receba a graça que é liberada através das nossas vidas. Exatamente. Perdão é fácil? Não, não é fácil. Você me perguntar assim, você já... pessoas que te ofenderam, que te feriram, que te magoaram, que te atacaram e tal, que levantaram contra você e tal. Eu tenho histórias aos montes sobre isso. Aos montes. De inimigos, que gente que gratuitamente se coloca como inimigo da gente e que é a desgraça da gente. Você sabia que tem? Tem um bocado assim. E às vezes estão perto aí e você nem sabe. Mas querem o seu mal. É igual a história da cobra que começou a perseguir o vagalume. E onde o vagalume ia, ela saía atrás. E aquele tormento todo, e não dava trégua ao vagalume. E até por fim ele perguntou assim, mas eu não estou te entendendo. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Isso você se alimenta de vagalume? Ela, não. Então por que você está me perseguindo? Por que você quer me destruir, quer acabar comigo? Aí a cobra respondeu, porque eu não suporto ver o seu brilho. Não é? O vagalume está sempre brilhando. Então tem muita gente, saiba que tem, que não suporta ver a sua felicidade, ver a sua alegria, ver o seu brilho, porque elas são infelizes. Não suporta ver seus filhos bem, porque eles têm um lar desajustado.
Eles não suportam ver uma pessoa feliz no casamento, ela conquistar, ela fazer uma casa nova. Sabia que tem gente que constrói uma casa no bairro depois da sua, assim, no desafio de fazer uma melhor e mais bonita e maior do que a sua, porque ele não suporta que alguém tenha sucesso. Não é? Ele tem seu centro das atenções. Então, você falar de inimigo, aos montes, infelizmente. De gente que não vai com a cara da gente, aos montes. Não conhece a gente, mas não vai com a cara da gente, nunca relacionou. Só me ver falar, isso é à toa, isso não presta, isso é não sei o quê. Não é? Gente feliz quer infelicitar a vida dos outros. Não é? Você falar em relação a inimigos, oxe. Se Deus fosse ouvir fazer minhas vontades, já tinha mandado da terra pro quinto dos infernos. Por causa de gente. Se eu tivesse o poder de mandar fogo aqui, era um bocado de raiva, tio. Sabe? Mas depois a gente deixa a ira passar, vai pro canto, vai orar, vai chorar, vai clamar, e o Espírito de Deus ainda manda a gente. O Espírito de Deus ainda manda a gente liberar, perdoar e orar pela salvação. Ah, meu irmão. Viu? Não é brinquedo, não. Perdoar, portanto, é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu, nos levar, não levar em conta o mal causado, é não reter a mágoa ou ferida, é agir como se um incidente nunca tivesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Deus pega a gente um traste que só merece fogo do inferno, não é? Uma vida toda desgraçada, que já fez um monte de loucura, e Deus derrama graça. É por isso que depois os outros olham assim, olha aí, isso foi um ator, agora está escondido atrás de capa de Bíblia. Não é? O nome disso é graça, é favor imerecido, é carisma, caris, é perdão de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque na verdade nenhum homem, a Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem, não há justo, um sequer. Então, por mérito humano, ninguém consegue salvação. Tem gente aí fazendo boas obras, viu? Tenho vários amigos, tenho amigos espíritas, católicos, fazendo boas obras, pensando em aperfeiçoamento, pensando em salvação. Gente, só tem um meio de ficar livre da condenação eterna. Não é nem ser religioso, viu? Não é nem ser protestante. O meio é através da cruz de Cristo, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Guarde isso. Porque na verdade as pessoas estão fazendo um negócio com Deus. Eu já vi gente dizer, eu vou fazer para esse aqui, para Deus me dar um bom lugar lá no céu. Não. A salvação é de graça, é favor imerecido, nós não merecemos. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Há um abismo, Isaías 59, né? Há um abismo, uma separação entre o homem e Deus. O único meio de chegar ao céu é através de Jesus, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, disse ele, vai ao Pai a não ser por mim, a não ser através dele, de Jesus. Portanto, meu irmão, meu amigo, esse é o caminho. É tomar posse da graça, por isso Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. É perdoar, é liberar quem não merece. Quem merece somente a condenação eterna. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Toma posse dessa salvação pela fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. É graça, é favor imerecido.
Vamos lá? E perdoar é tornar o outro livre. Isso. Então, a falta de perdão prende ao passado. Veja aí. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Perdeu a capacidade de viver no presente, daí porque se fere tanto. Pois diante de cada atitude ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Ele encara o presente com os olhos do passado. Ele fica olhando pelo retrovisor. A amargura do passado flui nos relacionamentos presentes. Muitas vezes, alguém se revela ferido com um incidente e o suposto autor da ferida leva um susto, pois não consegue entender, compreender como a pessoa possa ter ficado magoado com aquilo. Não é isso? Quantas vezes a gente fala as coisas e a pessoa se fere tanto? Mas é porque, na verdade, ela já é ferida. Ela está presa ao passado. O problema não é o incidente do momento, e sim um coração amargo que traz o passado para o agora, gerando sérios problemas nos relacionamentos do presente. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Então, primeiro, quem não perdoa é prisioneiro do passado, e quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Está com a sua mente e memórias constantemente cheias da lembrança daqueles que foram instrumentos de mágoas. Essa atitude no reino do Espírito pode conservar alguém em seu pecado por falta de perdão. São tremendas as palavras de Jesus em João 20, 22 e 23, e diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Isso implica em que o perdoado está livre, porém, a quem não se perdoa é conservado em prisão. Olhemos para Jesus na cruz. Odiado, rejeitado, espezinhado, ferido, mas ainda assim soltou, liberou os seus algozes ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas 23, 34. Jesus os estava liberando para que tivesse uma chance de se converter. O mesmo fez Estevão ao orar: Senhor, não lhes impute este pecado. Não ponha na conta deles. Atos 7, versículo 60. Acreditamos que Saulo foi liberado ali. Se conservarmos os algozes prisioneiros pela falta de perdão, não somente seremos prejudicados, mas eles também serão prejudicados.